E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje em Sistema de Telecomunicações vamos falar sobre os sinais AM. Bom, mas o que significa AM? AM, né, do inglês Amplitude Modulation, né, que também traduzido em português, né, a modulação em amplitude ou por muitas vezes também chamada de amplitude modulada. Então esse é o significado para um sinal AM. Bom, o sinal AM ele é composto basicamente, né, de duas partes. Um sinal modulador, né, que é o elemento que vai trazer a informação, o elemento que vai carregar a informação, que é a portadora, né, e o sinal propriamente dito, que é a composição do sinal modulador com a frequência da portadora. Este é o sinal modulado. Bom, então no sinal AM, né, nós temos que a variação ocorre simplesmente na amplitude. É nela que nós iremos transportar as informações. Né? Com isso, né, a frequência e a fase da portadora vão permanecer sempre inalteradas. Apenas a amplitude é que terá a informação, apenas a amplitude que sofrerá informações. Então, no sinal AM, somente a amplitude muda, frequência e fase vão permanecer basicamente as mesmas. Bom, nós temos, né, diversas classificações para os sinais AM. Podemos classificar de acordo com a banda, DSB, SSB ou VSB, Dual Sideband, Single Sideband e Vestigial Sideband. Cada uma dessas classificações indica, né, como que a quantidade de bandas que estão sendo transmitidas ou se parcialmente, né, ela está sendo transmitida. Uma outra classificação, né, que nós podemos incluir também nos sinais AM, né, é FC e SC, Full Carrier e Superside Carrier, ou seja, nós podemos incluir a portadora ou podemos suprimir a portadora. Quando fizermos análise de potência nos circuitos de sinais AM, veremos a importância, né, da supressão do sinal e também de dificuldades que isso impõe na transmissão e recepção do sinal. E por fim, né, com relação à parte da banda que será transmitida, né, podemos classificar de duas formas, né, LSB e USB, né, Lower Sideband e Upper Sideband. Então, dependendo de como, né, você transmite o sinal AM, você pode ter, né, a inclusão da portadora ou a supressão da portadora, ou transmitir parcialmente, né, as bandas que irão compor o sinal AM. Bom, hoje vamos falar sobre a MSSB-SC. Primeiramente, vamos fazer aqui uma introdução, né, entendendo o porquê, né, da necessidade de se criar uma SSB, né, e como que é o processo, né, básico, né, dessa forma de modulação AM. Bom, você já deve ter visto, né, que um sinal DSB, né, transmitido também à sua portadora, né, tem esse tipo de espectro, né, onde nós temos uma frequência central, uma banda superior e uma banda inferior. Se suprimirmos esta frequência central, né, a nossa portadora, nós teremos apenas a banda superior e a banda inferior. Nesse caso, nós teremos um sinal AM, DSB, SC. Bom, se nós temos duas bandas, né, é interessante você observar que elas são simétricas, né? E com isso, né, em função dessa simetria, essas bandas vão carregar a mesma informação, estão apenas deslocadas no espectro de frequência, né, em frequência diferente. Ou seja, nós temos uma redundância no transporte da mesma informação em faixas de frequências diferentes. Bom, o espectro de frequência, né, ele já é um pouco sobrecarregado em algumas determinadas faixas. Por exemplo, né, regiões do espectro como a faixa PY, PX, né, e os serviços públicos, né, a faixa de PX de 27, né, MHz mais ou menos, a do PY né, em torno aí de 144 a 148 MHz quando em VHF, e o PY também na faixa de 430 a 450 na faixa de UHF, e os serviços públicos como polícia, bombeiro, controle de trânsito, né, na faixa aí de 148 a 174 MHz. Todas essas faixas, né, já estão um pouco congestionadas. Bom, se você transmite, né, com dupla banda, você está ocupando, né, o dobro de espectro necessário. Então a ideia do AM-SSB, né, é exatamente isso, né, transmitir apenas uma das bandas, ou a banda lateral superior ou a banda lateral inferior. Com isso, né, você vai eliminar, né, essa redundância e vai diminuir à metade a largura de banda para cada sinal, fornecendo assim mais espaço para que mais frequências, né, possam ser utilizadas naquela mesma faixa de transmissão. Bom, então o sinal AM, SSB, SC, né, tem qual significado?
AM, Amplitude Modulation, né, que é a modulação em amplitude, o SSB, Single Sideband, então banda lateral única, e o SC, né, como nós não vamos transmitir a portadora, é o Supersede Carry, então a portadora suprimida. É isso que nós definimos como AM, SSB, SC. Bom, vamos falar sobre a voz humana como um sinal de áudio. Bom, se você vai utilizar a comunicação, né, aproveitando o máximo de potência, transmitindo o mínimo, né, de espectro de frequência ocupado, é interessante que você tenha então a comunicação ponto a ponto, ou seja, pessoas, né, indivíduos que desejam comunicar entre si. Essa seria uma boa escolha, o SSB, né, SC. Bom, então você vai simplificar a análise, né, de uma AM-SSB-SC se você considerar a voz humana como o sinal modulante, como o sinal que será realmente transmitido. Bom, se pegarmos, né, a voz humana, né, laboratórios Bell, né, revelaram que 99%, né, do que nós podemos entender como a voz humana ocupa aí o espectro na faixa de frequência de 300 Hz até 4 kHz, então de 0,3 kHz até 4 kHz. Então, se nós considerarmos que este será o sinal transmitido, por exemplo, né, no espectro AME DSB, ou seja, dual band, sem a portadora, nós temos uma banda superior e temos uma banda inferior. Na banda inferior nós teremos a frequência da portadora menos 0,3 kHz, menos 300 Hz, e o menor valor para a banda inferior seria o da portadora menos 4 kHz. Já para a banda superior nós teríamos que adicionar 300 Hz ou 0,3 kHz à frequência principal, a frequência da portadora, e 4 kHz à frequência principal. Então nós teremos aí um limite inferior e um limite superior, tanto na banda inferior quanto na banda superior. Bom, e se nós vamos cancelar parte dessa transmissão, né, nós temos aí duas opções, LSB e USB, onde LSB será o sinal de AM, Single Sideband, Lower Sideband, então apenas a faixa referente à banda inferior será transmitida, né? E o sinal AM, SSB, USB, apenas a banda Upper Sideband, né, seria transmitida. Bom, é importante que para fazer essa retirada, ou seja, de uma faixa ou de outra, você terá um filtro, né, para ser utilizado. E esse filtro tem que ser bastante criterioso, né, porque você terá que eliminar uma faixa de frequência considerando uma frequência inferior e uma frequência superior, colocando em torno dessa faixa de frequência um limite para que ele seja extraído do sinal a ser enviado. Bom, o filtro passa-faixas, né, que vai ser utilizado, ele deve ter, né, um alto fator de qualidade e também um fator de forma. Tudo isso, né, essas características, elas têm que ser suficientes para atuar dentro de um intervalo de 600 Hz. Bom, por que 600 Hz? Porque é a faixa que separa, né, a banda superior da banda inferior, né? Porque se nós consideramos a portadora como a frequência central e que a voz humana vai de 0,3 kHz, né, 300 Hz até 4 kHz, então em torno da frequência central nós temos 0,3 até a banda superior e 0,3 até a banda inferior. Por isso, esse filtro, na hora que ele for selecionar ou a banda superior ou a banda inferior, para que não perca-se, né, informações nem de uma nem de outra, ele tem que ter aí uma boa separação, né, em torno da frequência central, então de uma banda para outra em torno aí de 600 Hz. Bom, vamos falar sobre a geração, né, do sinal AM, SSB, SC. Bom, de modo geral, você vai encontrar aí dois métodos, né, que são os principais para a geração desse tipo de sinal. Um método é o método da filtragem e o outro método é o método da defasagem. Bom, no método da filtragem, né, você também pode encontrá-la com o nome de discriminação em frequência. Esse modulador SSB ele vai ter basicamente dois componentes. O modulador de produto, né, que irá misturar realmente, né, o sinal modulante com a portadora, e um filtro passa-faixa. Bom, a primeira ideia então é você pegar o sinal de mensagem, né, o seu sinal modulante, e misturar com a sua onda portadora. O resultado, normalmente, né, seria o que? Um DSB. Né, poderia ser com supressão ou não, né, da portadora, mas supondo que ele já seja um sinal DSB com supressão da portadora, você transmitiria o duplo sinal. Entretanto, você vai aplicar um filtro.
Este filtro passa-faixa terá então a função de eliminar uma das faixas, ou a faixa superior ou a faixa inferior, para que então ele possa ser transmitido. Bom, a outra forma de você gerar o sinal AM SSB é através de um sistema por defasagem, né, também conhecido como método de discriminação em fase. Esse sistema é um pouco mais complexo. Bom, você terá basicamente dois caminhos para a mensagem. Um caminho, né, é chamado de caminho de fase e o outro é o chamado de quadratura. Né? Independente do caminho, cada um deles, né, vai ter aí um modulador de produto, ou seja, um misturador da mensagem com um oscilador. Qual é a diferença? A diferença é que em um dos caminhos você terá gerado o sinal tradicional. No outro você terá um deslocador de fase de 90 graus. Com isso nós teremos aí duas ondas similares, entretanto deslocadas, né, no espectro por 90 graus. Com isso, ao você somar esses dois sinais, né, para que o sinal seja transmitido, quando você juntar os dois sinais através do somador, você irá eliminar alguma dessas partes. Com isso, né, esse papel da quadratura, né, é realmente só interferir com o caminho de fase, de forma a eliminar a potência em uma das duas faixas laterais. Bom, comparando os dois sinais, né, tanto os dois métodos, né, na verdade, tanto filtragem quanto defasagem, cada um tem um desafio. Né? O discriminador em frequência, né, o método da filtragem, o filtro passa-faixa é o elemento principal. E já no discriminador em fase, né, o bloco que tem que ter muita atenção é o defasador, né, o que vai deslocar a faixa, né, em torno ali do 90 graus. Bom, galera, sobre essa introdução ao sinal AM/SSB, né, essa primeira parte, né, era isso que eu queria mostrar para vocês. Que todos estejam bem, forte abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal.